Oi, pessoal da TV Abrale, meu nome é Heitor William e hoje eu estou aqui com a doutora Márcia Garnica, docente da UFRJ e infectologista do CHN, e com o paciente André Torres para nós falarmos sobre infecção por citomegalovírus. Doutora, quero agradecer a senhora ter aceitado o nosso bate-papo. E para a gente começar eu gostaria que a senhora explicasse o que é o citomegalovírus. Bom, Heitor, muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês na TV Abrale. Bom, citomegalovírus é um vírus que é muito frequente na população brasileira, na verdade, na população mundial. É um vírus que, em geral, a gente entra em contato com ele lá na infância ou na adolescência. Grande parte da população, praticamente mais de 95% da população brasileira, já entrou em contato com esse vírus e a gente traz com a gente uma sorologia, quer dizer, uma marca que a gente já entrou em contato com ele. E como que a gente se infecta por esse vírus? Por secreção respiratória, às vezes até por produtos do sangue a gente pode se infectar, mas é muito, muito comum mesmo a gente se infectar na criança ou no adolescente com trocas de, às vezes, de copo, de material, de beijo, enfim, isso, e a gente acaba se contaminando por esse vírus. Só que ele é muito inocente, digamos assim, na criança e no adolescente. É muito raro ele causar uma infecção com uma manifestação mais importante, às vezes dá uma febrinha, pode dar uma vermelhidão pelo corpo, um pouco de dor de garganta, mas ele vai passar, na grande maioria das vezes, como se fosse uma gripe ou um mal-estar temporário e, às vezes, até assintomático. Isso quando a gente se infecta pela primeira vez. Agora, por que a gente está falando sobre isso? E o André, acho que tem um relato bem interessante para contar para a gente, que esse vírus, quando a gente entra em contato com ele, ele continua no nosso organismo, a gente não, ele fica numa forma que a gente chama de latente, é como se ficasse adormecido dentro do nosso organismo, não causando nenhum problema para a gente. Mas se a nossa imunidade cai, esse vírus, ele volta a ter a capacidade de se replicar. Quando ele se replica, se a imunidade não consegue combater essa replicação, não consegue colocar ele para dormir de novo, digamos assim, ele pode, então, causar infecção com uma manifestação mais importante. E é isso que pode acontecer nos pacientes que são submetidos a uma imunossupressão, algo que faça com a imunidade dele caia demais. O exemplo mais importante disso são os pacientes que recebem um transplante halogênico, quer dizer, de um doador, porque tanto o transplante vai diminuir a imunidade, quanto os remédios para manter esse transplante adequado também diminuem bastante a imunidade. E a gente tem algumas estratégias para dar conta disso, mas depois a gente fala mais sobre isso. Legal, doutora. Uma coisa que sempre a gente recebe em pergunta é se esse vírus, ele fica incubado no nosso corpo igual o vírus da herpes. Exatamente. São vírus que ficam latentes no nosso organismo, que têm a capacidade de voltar a se replicar. Ele é classificado dentro dos herpes vírus. Então, na verdade, a gente tem vários tipos de herpes vírus e o CMV é eu vou chamar de CMV, que é o citomegalovírus, a sigla que a gente usa mais frequentemente. Ele está classificado dentro dos herpes vírus. É que quando a gente fala em herpes, a gente lembra mais, e é mais comum a gente pensar no herpes tipo 1 e no herpes tipo 2. Mas o citomegalovírus é exatamente também um herpes vírus, assim como também o vírus, por exemplo, da varicela zoster também acaba sendo classificado como esse tipo de vírus. Tá? Essa grande família, e que também vai ficar no mesmo jeito que o CMV e que os herpes tipo 1 e 2, também ele pode ficar latente. E, doutora, quais são os sintomas mais comuns que o paciente pode apresentar sobre essa doença? Então, daí, Heitor, a gente vai ter que dividir. Se é lá na criança, são esses sintomas que eu falei: febre, um pouquinho de mal-estar, dor de garganta, racho cutâneo, que a gente chama, né? Uma vermelhidão pelo corpo, linfonodo, às vezes gânglio um pouquinho aumentado, isso na criança, quando a gente entra primeiro em contato com ele. Depois, quando a gente tem essa fase que a gente pode ter de reativação, os sintomas, em geral, são um pouco diferentes e vai depender muito da imunidade do paciente. Por exemplo, uma população que acaba tendo muita reativação por citomegalovírus são os pacientes com HIV, por exemplo. E a manifestação no HIV acaba sendo diferente, por exemplo, de uma manifestação desse vírus no paciente pós-transplante halogênico. Esse vírus, ele tem a capacidade de ter manifestação em praticamente todos os órgãos e tecidos, tá?
Então, ele pode trazer para a gente desde um quadro de pneumonia grave, até um quadro de diarreia, que a gente vai chamar de colite, que dá muita dor abdominal, diarreia, enfim. Pode ter caso, por exemplo, de úlcera gástrica, pode ter caso de hepatite, pode ter caso, às vezes, até de, que a gente chama de encefalite, uma alteração no sistema nervoso central. Então, são diversas manifestações diferentes. Só que a gente vai evitar ao máximo que esse vírus cause a doença. Então, existem estratégias que a gente usa hoje que a gente tenta identificar antes dos sintomas aparecerem, para a gente tentar parar essa sequência dele reativar e causar doença. Então, a gente tenta bloquear esse caminho. Então, hoje, eu não quero ver mais nenhum paciente com doença por citomegalovírus. A frequência de doença por citomegalo, quer dizer, realmente, o vírus, entrei em contato com o vírus lá na infância, fui submetido a um transplante, ele resolveu lá na época, fui submetido a um transplante, o vírus voltou a replicar, isso é extremamente frequente. A gente vai falar aí desses que tiveram a infecção na infância, a gente vai ter aí pelo menos mais de 50% a praticamente 70% dos pacientes alogênicos acabam reativando em algum momento o citomegalo. Só que desses, ao redor de 5% que vão desenvolver alguma manifestação que a gente considere doença. Então, a gente quer que isso não aconteça, né? Que seja 0%. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um grupinho que vai desenvolver. Mas a gente quer se antecipar a esse evento. Por quê? Uma vez que desenvolve a doença, ela é mais difícil de tratar, ela requer tratamento endovenoso, em hospitalização, e ela pode trazer riscos altos de vários outros eventos. Então, a gente quer evitar que esse vírus cause doença, leve a sintomas. Então, a gente vai fazer todo um rastreamento para evitar que isso aconteça. Não sei se eu fui clara. Foi ótimo, doutora. André, muito feliz em trazer você aqui hoje comigo. O André é um grande onco-friend da minha caminhada. André, você teve esse vírus no período do seu transplante de medula. Conta pra gente como foi esse processo. Olha, eu vou confessar para vocês que o exame para detectar o CMV estava lá naquela lista enorme, pós-transplante, diário, semanal, para que seja, lógico, identificado, como a doutora falou, o mais importante é ser identificado a ativação dele no começo, para que antes que tenha algum sintoma específico. Sempre eu estava fazendo, sempre estava lá a equipe médica colocando para detectar se foi ativado ou não. Basicamente, o meu corpo ficou muito sensível à baixa das taxas. Então, assim, para um pós-transplantado, você quer, lógico, quando a medula pega, que esteja assim, totalmente em evolução, mesmo que devagar, uma evolução em subir taxas, leucócitos, plaquetas, hemoglobina. Então, a gente espera totalmente a evolução. E sempre que de repente nos exames, no hemograma, no acompanhamento, a gente identificava que a hemoglobina caiu um pouco, que o leucócito começou a cair um pouco, sem nenhuma causa evidente, a gente tinha a detecção da ativação do CMV. No meu caso era assim, clássico. Eu realmente nunca tive, como a doutora falou, que pode evoluir para algumas doenças mais graves e alguns órgãos específicos. Não. O meu caso, que aí era um caso muito grave, vamos dizer, um pós-transplantado com a imunidade que realmente precisando subir, quando começa a cair, é um sintoma de alerta. E eu me lembro muito bem, doutora, e aí você pode me confirmar, que principalmente a minha equipe de hemato comentou comigo que existe a possibilidade, se não for controlado as cópias do CMV, de repente perder até o enxerto da medula. Então, eu ficava totalmente assim, desesperado. Saía os exames e assim, a gente sempre fala, né, Heitor, que paciente informado é paciente empoderado, e eu estava lá, saía os exames, quer dizer, eu fazia os exames, é uma rotina por pós-transplantado, é aquela, você está dormindo, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, entra um vampirinho para tirar o seu sangue. E a rotina do pós-transplante, quando você está internado. E quando eu dava 7 horas, 8 horas da manhã, eu já estava entrando no sistema para ver os resultados dos exames. Quando eu vinha lá CMV, eu já sabia que iria entrar com a medicação, e aí eu vou deixar para a doutora falar das medicações, e eu sabia como é que iria ser, mas eu já começava a ficar, meu Deus, minhas taxas vão começar a descer, ou já estavam descendo e eu não tinha identificado, e sabia como é que iria ser o tratamento. Mas ao mesmo tempo eu ficava, tem que cuidar,
tem que cuidar, porque senão eu vou perder o meu enxerto da medula e a confusão vai ser maior. Basicamente, os meus sintomas, em todas as ativações, eu vou dizer para vocês, eu creio que deve ter sido umas 6 ativações no período assim, de 1 ano. Ao mesmo tempo, no final, eu já estava meio que acostumado, sabendo o que ia acontecer, mas sempre eu ficava com medo. Ei, você, tá gostando desse conteúdo? Não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, comentar ele, porque aqui no canal da TV Abrale tem muita coisa sobre o mundo do câncer. E, doutora, esse vírus, ele pode ser uma ameaça durante o processo do transplante de medula? Ótima pergunta, Heitor. E vou complementar também o que o André descreveu super bem de como é a relação do pós-transplantado com esse vírus. Eles sabem, André, você sabe certamente tudo de citomegalovírus. Então, sim, na verdade, o que acontece com esse vírus? Como ele acaba podendo atacar vários tecidos, ele também é capaz de causar quedas nas taxas da hematopoiese, né? Dessa produção das células do sangue. Isso, muitas vezes, num paciente que acabou de ter a pega da medula, isso realmente acaba sendo bem importante. E esse vírus, ele, como o André falou muito bem, que desde o começo, desde a primeira semana, a gente já vai testando, já vai procurando se tem fragmento do vírus circulando. Isso a gente faz já na primeira semana do transplante, onde nem ainda tem a pega da medula. E esse vírus, a depender do risco do paciente, se ele já teve esse vírus reativado prévio, ou se ele é muito imunossuprimido, ou que o transplante seja muito, né, dependendo da modalidade de transplante, ainda traga mais imunossupressão, às vezes a gente tem esse vírus replicando antes mesmo da pega do enxerto. E a gente até olhou... Inclusive, doutora, eu conheço um caso de perca de enxerto antes da pega da medula. Então, assim, foi muito grave, era alguém que acompanhava pelas redes sociais, e realmente foi o primeiro caso, embora eu já soubesse que existia um risco, mas foi o primeiro caso que eu vi que realmente houve a perca do enxerto. Exatamente, né? Que daí a gente tem essa falha e ele não tem a enxertia. Eu já acompanhei também pacientes com essa situação, porque o que acontece? Tanto o vírus, ele pode atacar essa medula novinha que acabamos de receber, e se ela já pegou, também pode, o próprio vírus tem essa capacidade de trazer dano a essa medula. E para piorar um pouquinho o assunto, o tratamento que a gente usa hoje, que é o tratamento de primeira linha, que é uma droga chamada ganciclovir, ela também traz toxicidade para a medula. Então, a gente fica numa balança ali. Quando o André falou, quando eu via que as cópias virais já estavam aumentando, eu já sabia que ia entrar. Então, o que a gente faz? Na prática, a gente tem que sempre ponderar risco-benefício. Então, a gente fica procurando o vírus no sangue. Antes, por exemplo, do André ter qualquer sintoma, a gente já faz sequencial, pelo menos uma vez por semana nas fases precoces, e depois a gente pode ir passando. Então, dentro desses exames coletados às 4h30 da manhã, que realmente tem esse que a gente chama de PCR para citomegalovírus PCR quantitativo para citomegalovírus. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é PCR graças à Covid, mas é exatamente a mesma metodologia, só que procurando a sinalização do CMV. Então, a gente procura lá partezinhas do CMV. Esse exame a gente faz no sangue, tá? Junto com o hemograma, a gente pede também esse exame e a gente vai olhando, a gente quer que ele seja 0, que não tenha replicação viral. Se começa a aparecer algum número, não significa necessariamente que a gente vai tratar de imediato. Vai depender do que a gente considerar como risco para aquele paciente. É claro, se a cópia está muito alta e a gente já sabe que o próprio organismo não vai ser capaz de botar o vírus para dormir de novo, a gente começa o tratamento. Mas como eu falei, hoje, na maioria dos centros do Brasil, a gente tem essa droga chamada ganciclovir, a primeira linha de terapia. Ela é endovenosa. A gente tem essa mesma droga, mas numa maneira de prodroga, que a gente chama, que é a droga oral, que a gente até vai usar em outras situações, às vezes até para tratar, mas é bem mais difícil a gente conseguir tratar com ela. Não é uma droga que muitos pacientes têm acesso, é difícil de ter acesso no Brasil, mas assim, ela acaba também tendo um risco um pouco maior se o enxerto, quer dizer, se a medula ainda não pegou muito bem. Então, a gente vai ponderar riscos-benefícios para a gente tratar no momento ideal, no momento que o risco para o nosso paciente vai ser baixo
e eu ainda tenho uma janela ali para ele não desenvolver a doença, né? Que é aquela que eu falei, que é quando começa a manifestação. Então, isso tudo a gente vai ponderando. Como o André falou, é um segmento muito frequente e prolongado, que não acaba com a internação, pelo contrário, né, André? Você fez muito teste desse depois no Day Clinic, depois na alta, porque a gente continua seguindo esse vírus até a gente dizer, olha, o André não tem mais imunossupressão, o corpo dele hoje reage como um corpo de alguém que não foi submetido a um transplante. Daí a gente para de se preocupar com esse vírus. Mas enquanto isso a gente vai se preocupando. Entrou no Brasil também bem recentemente uma droga que serve para o que a gente chama de profilaxia, que é para tentar evitar que a gente tenha replicação. A gente já tinha algumas outras drogas, mas como eu falei para vocês, como ela mexia e tinha essa toxicidade na medula, a gente praticamente não usava para nenhum paciente, como uma droga para evitar o acontecimento. Agora chega essa nova droga aqui no Brasil e que a gente provavelmente vai acabar usando para aquelas pessoas que a gente vai julgar de mais alto risco. Quer dizer, para esses vale a pena usar essa medicação, porque o risco dele de fazer uma reativação pode ser maior, né? Então a gente está nesse momento, é uma droga muito recente no Brasil, então a gente ainda vai trabalhar sobre as indicações dessa droga, uma droga interessante também, mas a gente vai ter que rever tudo isso. Então, hoje, no cenário do citomegalovírus, é interessante porque a vinda dessa droga também mudou um pouquinho a gente agora passa a ter mais escolhas, né? Se a gente só vai fazer o rastreamento e o tratamento, se vai ter um grupo que a gente vai fazer essa droga como profilaxia, mas vai manter o rastreamento pelo exame e tratar quando necessário. A notícia dessa nova droga, eu acho que é muito interessante. Não sei se no caso de pós-transplante, onde você zerou sua imunidade, realmente resetou para começar de novo, não sei se vai ser trabalhado, por exemplo, já iniciando como uma das drogas pós-transplante até o segundo, terceiro mês, porque eu acho que de repente seria muito interessante, já que são os maiores riscos, né? Até o D100, a gente sabe disso. Exatamente, então, André. Eu acho que é uma droga que eu acho que vai ser muito bem trabalhada, e se, lógico, for fornecido pelo SUS, realmente tenha um acesso muito fácil, eu acho que vai fazer toda a diferença. Essa droga, na verdade, ela chama Letermovir, é um novo antiviral, diferente do ganciclovir, é uma outra classe, e não traz essa toxicidade que eu tinha falado para vocês na medula, né? Então, é bem mais segura. Ela já chegou e ela é específica para os 100 primeiros dias do transplante mesmo, tá? E agora o que a gente nós, infectologistas e hematologistas dessa área, agora a gente está tentando trabalhar para o acesso mesmo, para a gente conseguir que os pacientes de mais alto risco consigam ter acesso a essa droga, porque os trabalhos, na verdade ela já está sendo usada na Europa e nos Estados Unidos há mais tempo, que as aprovações lá vieram antes, e trazendo bastante benefício. Então acredito que se der tudo certo a gente vai ter acesso para os brasileiros, pelo menos aquele grupo de mais alto risco, o mais rápido possível. Mas não muda, é importante a gente falar, não muda a estratégia da gente procurar sempre o vírus, porque embora essa medicação, os dados têm mostrado que ela reduz bastante a replicação, né, o acordar do vírus, a gente vai continuar fazendo esse segmento, tá? É necessário. Então, uma coisa não vai excluir a outra, a gente vai acabar somando esses esforços. André, tem alguma dica que você quer deixar para os pacientes que estão passando por essa fase da imunidade baixa depois do transplante? Paciência, vigilância, é realmente necessário, assim, quando você sai a primeira alta que você tem do pós-transplante, você sai assim com um catatal de papel com recomendações de nutrição, de cuidado com a pele, cuidado principalmente com o que come. Era o que eu mais escutava, porque a gente, lógico, ainda está recuperando a imunidade, você ainda é um bebê, você realmente não tem defesa nenhuma e qualquer coisa que você passar despercebido pode causar um estrago enorme. Todo aquele tratamento que você fez pesadíssimo, internações muito longas, se você não ter cuidado fora do hospital, não vai valer de nada. Você vai voltar para o hospital para tratar uma infecção, para tratar algo mais grave, de repente que poderia ter sido evitado. Então a minha dica é paciência e vigilância, porque vai passar. Você realmente vai precisar passar por esse processo. E quando esse processo passar, você vai ter até um sonhado e esperada vida normal. Mas você precisa ter esses cuidados. Você e quem mora com você. Porque não adianta você ter cuidado e o pessoal que mora com você se expor demais longe, fora de casa, para trazer algo.
Você sabe que com uma simples gripezinha, com sua imunidade baixa, você pega essa gripe para o pós-transplantado. Eu digo que o transplantado é um bicho diferente. Então você precisa realmente ter cuidado durante um bom tempo. Até hoje eu tenho alguns cuidados, poderia ter mais, mas eu não vou falar, que é para não dar um mau exemplo, que eu tenho que ter cuidado, mas principalmente com o que come. Depois que eu saí do transplante, a equipe multi, tem um infectologista também, então eles falavam muito sobre a alimentação, e aí realmente poderia dar algo bem grave depois do transplante, depois que você sai do hospital. Mas basicamente é isso. Zelo com você, zelo com tudo que você já passou. Eu costumo dizer que nós, pacientes oncológicos, temos a palavra paciente ao pé da letra. Paciente é igual a paciência, nós precisamos levar ela ali ao pé da letra, literalmente. Doutora, eu queria que a senhora deixasse também as suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo incrível e deixasse uma dica aí, um recadinho para os nossos pacientes que estão assistindo a TV Abrale. Obrigada, Heitor. Bom, é sempre muito bom ouvir a experiência, né, do André contando tudo que ele passou e que tem um objetivo muito nobre, né, que é trazer realmente uma qualidade de vida boa para todo mundo, para os familiares, para a pessoa que sofreu o transplante. E quando vocês falam, Heitor e André, sobre paciência, é isso mesmo, né? Na verdade, paciência, confiança na equipe que está manejando. Por exemplo, a gente falou muito do citomegalovírus, né? E eu falei que muitas vezes a gente pondera, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou começar a tratar se as cópias vão acima de 1.000, e no outro eu já vou começar a tratar se as cópias vão acima de 200. Então, a gente acaba tendo critérios realmente diferentes, porque depende muito do risco, e às vezes a gente explica isso para o paciente, a gente sabe que eles entendem, mas às vezes, no momento de mais ansiedade, pode ficar mais difícil de entender. Então, assim, o máximo que vocês puderem conversar com a equipe, tirar suas dúvidas, isso é excelente. A gente falou um pouquinho de acesso, tudo que assim for possível vocês, enquanto organização social, também ajudarem a gente nessa busca de acesso, isso também é fundamental. A gente tem hoje um sistema único de saúde, que a ideia é ele ser universal, mas por ser universal, ele acaba trazendo dificuldades, às vezes, de acessos para A ou B. Então, isso para a gente é muito bom, porque assim a gente consegue trazer o que é melhor para vocês, mais seguro e, como eu falei, sempre compartilhamento de decisão. Então, para dar tudo certo, a gente precisa, como o André falou, de um apoio muito grande de todo mundo, da equipe multi, da equipe clínica, dos pacientes, dos familiares, que são essenciais, né, nesses momentos tão difíceis que vocês passam, mas estamos aqui sempre juntos, isso que é o mais importante. Ótimo, doutora, muito obrigado aí pelas suas considerações finais. Quero agradecer já em nome da TV Abrale a doutora Márcia Garnica, ao André Torres, paciente, que esteve conosco nesse bate-papo incrível. Lembrar você que está nos assistindo de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e comentar. Gente, muito obrigado de coração. A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau, galera!